Salve! Ok. Rincon Sapiência, conhecido também como Money. Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre derivadas. Alguns alunos me perguntaram, professor, de onde vem aquela técnica das derivadas? Que a gente pega o expoente da função, né, das variáveis e faz toda aquela técnica, passa multiplicando, diminui um no expoente. De onde surge isso? Por que é assim? Bom, então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Tudo bem? Então se liga aí. Bem, pessoal, para resolver esse problema e explicar para vocês esse dispositivo, essa técnica, o porquê dessa técnica das derivadas, a gente aplicar esse modelo de resolução, dá certo e por que ele é viável, eu vou demonstrar isso através de um exemplo. Não tem dó, Rio de Janeiro, cidade hardcore. E arrastou na praia, não tem problema algum. Chacina de menores aqui, 021. Polícia cocaína, comando vermelho. Sarajevo é brincadeira aqui, é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro demorou, é agora pra se virar. Tem que aprender na rua que não se aprende na escola. Segurança, é subjetiva, melhor é ficar com um olho no padre e outro na missa. Tudo acontece sob calor inominável. Beleza, convive lá da live, o dia a dia miserável. Mesmo assim, nós tá tendo troco por lugar algum. Eu disse, esse é meu lar aqui, 021. Então essa é a técnica que a gente ensina, né, que o material de geralmente muitas escolas mostram, né, quando a gente quer trabalhar funções, né, por exemplo, velocidade instantânea, que é o nosso objetivo aqui, até fazer também um dos nossos objetivos, fazer uma analogia aí com algumas funções que a gente conhece. Então essa é a técnica. Tá, a técnica é simples, mas alguns alunos ficaram com curiosidade e perguntaram para mim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Por que, né, então, que eu faço essa técnica? Por que eu aplico essa técnica? Bom, então agora nosso objetivo é entender o porquê que a gente aplica essa técnica. Bom, o que nós queremos encontrar é o ritmo de crescimento que ela possuía no ponto A. Tá? Então, quando a gente fala o ritmo de crescimento, é essa tendência que está sendo representada por essa reta azul. Ou seja, naquele ponto, naquele momento, eu não quero saber entre mais para frente, mais para lá, eu quero saber exatamente naquele ponto A qual é a tendência de crescimento que ela possuía, que essa função possuía. Ou seja, se ela seguisse esse ritmo de crescimento que ela tinha no ponto A, qual seria? Bom, para ver ritmo de crescimento, a gente fala de uma grandeza aqui, né, um item que a gente estuda em matemática chamado coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ele mostra para a gente o quanto que aquela função ou aquela reta cresce naquele momento. Então, ó, nesse momento, qual é o ritmo de crescimento dessa reta azul? Como é que eu faço isso? Para medir esse ritmo de crescimento, a gente poderia aqui olhar para essa reta azul, não é isso? A gente poderia olhar para essa reta azul e falar o seguinte, olha, o ritmo de crescimento dessa reta azul aqui, eu vou até colocar numa outra cor para que a gente possa analisar com calma. Então, qual seria o ritmo de crescimento dessa reta azul? Então, eu posso olhar aqui, olha, qual é o ritmo de crescimento? Eu percebo que o ritmo de crescimento dessa reta azul poderia ser calculado olhando-se aqui o quanto ela cresceu no eixo Y e dividir pelo valor do quanto que ela cresceu no eixo X. Ou seja, eu vou ter uma comparação do quanto que ela cresce a cada tantas unidades que ela anda aqui para a direita, né? Que ela anda no eixo X aqui. Então, eu faria esse coeficiente angular aqui, não é isso? Para essa reta, não é isso? Para essa reta azul, seria esse valor aqui. Eu dividiria, né, esse ΔY por esse ΔX. Tá. Só que agora eu quero fazer uma análise com vocês. Eu quero fazer a seguinte análise. Tá. Se eu olho para essa função, né, isso é o que eu quero descobrir. Mas quando eu começo a olhar isso de um outro ponto de vista, olha, quando eu começo a olhar de um ponto de vista, olha, quando eu olho lá nesse momento aqui entre A e B,
eu vejo que essa inclinação não é a mesma da inclinação da reta azul. Né? Então, eu começo a perceber que eu não tenho mais essa, né, igualdade aqui. Aí, se eu olhasse, então, entre esse outro ponto, né, eu percebo que a cada ponto que eu olho, que eu examino aqui, a cada ponto que eu examino, a minha inclinação vai ser diferente. Ou seja, se eu olhar, né, entre os pontos A e B, né, eu não vou estar usando, né, na verdade, a inclinação, eu não vou obter a inclinação que eu quero, que é a inclinação da reta azul. Tá, mas percebam que quando eu tiver uma aproximação, ou seja, quanto mais próximo esse ponto B estiver do ponto A, mais parecidas vão ser essas inclinações. Ou seja, quando eu olho entre o ponto A e B, se eu fizer essa taxa de inclinação, né, esse é o coeficiente angular aqui entre os pontos A e B, eu não vou estar descobrindo, de fato, a inclinação da reta azul. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês é que quanto mais próximo, né, então eu vou mostrar isso de um outro jeito, quanto mais próximo a gente tiver os pontos A e B, ou seja, quanto mais próximos eles forem, então vou colocar até uma lupa aqui para a gente poder enxergar, ó, quanto mais próximos, né, deixa eu até aqui deixar um pouco maior essa lupa, né, ó, então, notem, eu estou olhando só esse ponto. Então, quanto mais próximo esse ponto A e o ponto B, né, eu estiver trabalhando com um triângulo cujos pontos que eu estou analisando estão mais próximos, se fosse esse ponto e esse ponto aqui, ó, eu teria uma inclinação já diferente. Né? Então, nós teríamos uma inclinação diferente. Aí, se eu escolhesse um ponto mais próximo ainda do ponto A, percebam que a inclinação está diferente também, está maior, e está mais próxima da inclinação que eu quero saber, que é a inclinação da reta azul. Então, qual é a técnica que nós vamos usar aqui? Ó? Nós vamos fazer um cálculo primeiro, né, para saber como que eu encontraria o coeficiente angular em função dos pontos A e B, tá? Para essa situação, entre A e B. E depois eu vou tentar fazer uma aproximação e falar assim, tá, e se o ponto B estivesse mais próximo do ponto A? E quanto mais próximo esse ponto A, né, o ponto B e o ponto A estiverem um do outro, ou seja, eu vou descobrir com mais clareza, eu vou descobrir de uma forma mais precisa qual é a inclinação da reta A. Então, esse é o meu objetivo. Então, vamos lá. Então, para isso, eu vou pegar a nossa função e vou falar o seguinte, olha, eu escolhi dois pontos, A e B, então eu falei, olha, esse ponto A tem um x valendo A e um y que vai ser o resultado dessa função. Lembrando que a função que eu estou trabalhando aqui é a função menos x quadrado mais 6x menos 5. Ou seja, se eu substituir o x por A, não é isso? Eu vou ter aqui a função f de A, ou seja, o resultado da função, não é isso? Menos A ao quadrado mais 6 vezes o A menos 5. Então, esse é o valor que eu vou ter aqui. Aí, se eu substituir aqui, né, o ponto B. Mas antes de substituir o ponto B, eu vou dizer o seguinte. Olha, o ponto B nada mais é que o ponto A, não é isso? Mais essa diferença que existe entre eles. Ou seja, se eu pegar o ponto A, e aumentar uma quantidade H, certo? Eu vou ter o ponto B, eu vou chegar no ponto B. Então, ao invés de colocar f de B, eu vou substituir por f de A mais H. Ou seja, f de A mais H seria menos A mais H ao quadrado mais 6 vezes A mais H. Isso, menos 5. Tá, e onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso aqui, ó. Deixa eu só trabalhar aqui com essas funções um pouquinho antes para ficar mais fácil depois para a gente. Então, eu vou pegar e vou falar, olha, a função f de A, ela dá isso aqui, ó, menos A ao quadrado, que é A ao quadrado, mais 6 vezes A, menos 5. E essa função aqui, ó, essa função vai dar menos, vamos fazer isso aqui, ó, quadrado do primeiro, não é isso? Mais 2 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Já vou aplicar distributivo aqui, ó, 6A mais 6H, menos 5. Então, essa função toda ficou menos A ao quadrado, mais 2 vezes AH, mais H quadrado. Opa, menos aqui, né, professor? Opa,
só para ver se vocês estavam atentos, menos h² mais 6a mais 6h menos 5. Então, nós chegamos a essa conclusão aqui, tá, gente? Então, a gente vai ter isso aqui. Então, essa função vale isso, essa função vale isso. E o que nós queríamos mesmo? Queríamos descobrir o coeficiente angular. E se eu quero descobrir o coeficiente angular, eu tenho que dividir, tá, a variação do eixo y, ou seja, FB menos FA. Lembrando que o B é a mesma coisa que A mais H, então a função de B menos a função de A. Então, temos aqui a função de B menos a função de A, vou colocar aqui, que seria a variação do eixo y dividido pela variação do eixo x, que seria B menos A. Mas, como eu posso trocar o B por A mais H, não é isso? Ó? É isso? B menos A, ó, se eu fizer a subtração, B menos A vai dar o valor H. Então, eu posso trocar isso aqui por H. E isso aqui eu posso trocar, né? Sei que o B é A mais H menos a função de A aqui. Então, nós temos aqui nosso coeficiente angular. Está dado. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Se eu fizer o valor da função no ponto B, ou seja, que é a mesma coisa que falar f de A mais H, menos o valor da função, né, no ponto A, ou seja, eu vou ter a variação no eixo Y. E se eu fizer B menos A, ou seja, eu vou ter a variação no eixo X. E aí eu vou descobrir qual é a inclinação dessa reta cinza aqui, tá? Que não é o que eu quero, mas eu vou descobrir. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma reduzida nisso aqui, para que a gente possa, né, ter espaço aqui. Então, eu vou colocar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora e vou substituir f de A mais H, que eu tenho esse valor aqui, certo? Então, meu m vai ficar menos A ao quadrado menos 2AH menos H². Vai ficar um numerão grandão, ó. 6A mais 6H menos 5. E eu vou subtrair quem? Vou subtrair o f de A. E o f de A é, por sua vez, menos A² mais 6A menos 5. E tudo isso, gente, está sendo dividido por H. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó, menos A² menos 2AH, vai ficar uma coisa gigante, né? 6A mais 6H menos 5 mais A² menos 6A e mais 5. Tá? Tudo isso, obviamente, sendo dividido por H. Professor, tem alguma coisa que a gente possa cancelar aí? Bom, tem. Por exemplo, A² positivo, A² negativo. Né? Podemos cancelar 6A positivo, 6A negativo. Menos 5 mais 5. Não é isso? Então, sobraram algumas coisas aqui para a gente. Né? Sobraram algumas coisas. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Deixa eu reduzir de novo isso aqui, só para ficar mais fácil da gente trabalhar. Olha só, eu cheguei na seguinte conclusão. Que isso é menos 2AH, certo? Isso está dividido por H, não é isso? Menos, né? Menos, aqui eu vou colocar aqui em ordem 6H, tudo bem, ó, 6H dividido por H, todos estão divididos por H, né? E menos H² dividido por H, tá? A única coisa que eu fiz foi dividir o denominador, tá todo mundo sendo dividido por H, então, para ficar mais fácil da gente observar o seguinte, olha, esse H vai cancelar com esse H vai cancelar com esse H vai cancelar com esse. Então, eu cheguei à conclusão que esse meu coeficiente angular, ele vale quanto? Ele vale menos 2 vezes o valor de A mais 6. Tá? Menos 2 vezes o valor de A mais 6. Tá? Então, aqui eu usei A, um valor, um ponto, né, qualquer, né, mas poderia ser qualquer valor de A. Isso podia ser qualquer valor de A. Então, o que eu descobri? Eu descobri o seguinte, né? Se a gente... né, e aqui está faltando um H, óbvio, né? Então, tá faltando um H aqui. Menos H, perdão. Então, aqui... Então, eu descobri que o coeficiente angular,
né, dessa reta cinza aqui, ó, certo? No ponto A, ela vai ser 2 vezes o valor do ponto A, né, do x aqui, né, do valor em x, né, no eixo x aqui, que é o A, um valor qualquer, mais 6 menos H. Aí você fala assim, tá, isso então vai depender do quanto que eu tenho de diferença entre A e B. E aí é que vem o momento mais importante disso. Quando eu olho isso, então, se eu pensasse que esse ponto B, não é isso? Vamos trazer de novo a nossa lupa aqui, né? Então, vamos trazer de novo a nossa lupa aqui. Opa. Então, vamos lá. Então, vamos trazer de volta aqui o nosso ponto B aqui, certo? Então, se eu olhasse aqui, ó, só para esse ponto B, vamos dar uma inclinadinha aqui, maior, opa. Então, olha só, se eu olhasse um ponto mais próximo do ponto A, não é isso? Ou seja, esse H seria menor. E isso, né, eu teria uma inclinação mais parecida com a inclinação da reta que eu quero. E se eu escolhesse um ponto mais próximo ainda, então eu teria uma inclinação, uma reta que tem quase a mesma inclinação da reta que eu quero. Isso significa que quanto mais próximos esses pontos estiverem, mais próximo eu vou estar do quê? Da reta, da inclinação da reta que eu quero. Ah, então quer dizer que se eu olhar para um intervalo de tempo aqui, ó, né? Se eu encurtar esse intervalo aqui, olha, se eu olhar para um ponto que cada vez mais próximo aqui, mais próximo eu vou estar da inclinação da reta azul que eu quero. E isso significa dizer que esse valor H, ele vai estar cada vez menor, cada vez menor. Então, se eu olhar aqui para um valor de H que é cada vez menor, ou seja, os pontos A e B vão estar mais próximos, eu vou descobrir de fato a inclinação da reta que eu quero. Ah, então isso significa dizer que se eu chegar a um caso limite no qual, certo? Então, num limite ali, né, que eu estabeleça, né? Então, nesse limite que eu vou estabelecer, fala assim, olha, eu estou olhando para 2 pontos que estão cada vez mais próximos, tá? No limite em que A está cada vez mais próximo de B, eu tenho 2 pontos que estão tão próximos, que a distância entre eles é 0. E quando eu faço isso, eu chego à conclusão que se esse H for 0, né, ou for muito próximo de 0, quanto mais próximo de 0 ele for, o que eu vou dizer? Olha, ele é muito pequeno, e essa inclinação vai ficar exatamente, né, ali aproximada à inclinação da reta azul que eu quero. Então, eu vou ter essa situação. E olha só o resultado que eu vou obter, que o coeficiente angular aqui ficou menos 2 vezes o valor do x naquele ponto, certo? Mais 6. E aí eu volto e olho, né, para aquela função e falo qual que seria a derivada, né? Qual é a técnica que nós aplicávamos? Olha, pego o expoente, passa multiplicando pelo número que está na frente da variável, da grandeza ali, né, do x, né, da minha variável. Então ficaria menos 2x, não é isso? E aqui de novo, ó, x elevado à primeira, vou passar multiplicando, então vai dar 6. E a derivada de um número constante, quer dizer, um número constante não muda, então quer dizer que a derivada é 0. Então, olha só, percebam que eu tenho esse mesmo raciocínio. Então, significa que, na verdade, essa técnica, né, quando eu tenho funções polinomiais, ou seja, ela vai funcionar, seja ela para uma função de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, não importa. Você pode pegar qualquer função polinomial e executar esse raciocínio, você vai sempre chegar nesse valor, ou seja, nessa técnica aqui que a gente tem de multiplicar o expoente, subtrair um do expoente, óbvio, né, como a gente já tinha comentado. Então, na verdade, a derivada vem justamente do coeficiente angular. E aí, se eu calculo o coeficiente angular entre 2 pontos, né, e vou pegando esses pontos, fazendo com que esses pontos sejam cada vez mais próximos, eu vou estar cada vez mais próximo da reta que eu quero encontrar, ou seja, da taxa de crescimento naquele momento, instantânea, naquele ponto, tá bom? Então, nesse caso, né, a inclinação ficaria desse jeito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários sua dúvida, sua sugestão. E em breve a gente tem outros vídeos aí no canal. Um abraço!